E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui reunidos de novo para mais uma aula de matemática. Comigo, com a professora Marita e com a nossa intérprete hoje, a Elaine. Tudo bem, Elaine? Muito bem. Então, vamos iniciar as nossas aulas. A nossa aula, tá? Lembrando dos recadinhos. Quais são os recadinhos? O primeiro recadinho é você que pega as atividades, faz as atividades pelo Classroom. Não esqueçam de fazer lá a atividade número 1, que é a atividade obrigatória. Essa atividade faz com que você verifique se você está entendendo as aulas, faz com que o seu professor veja se você está entendendo as aulas, consiga fazer a correção e também garante a sua frequência, beleza? Você que não está fazendo atividade pelo Classroom, tem que entrar em contato com a sua escola e lá buscar as atividades, resolver essas atividades e o mais importante, devolver. Porque devolvendo a atividade, seu professor também sabe como é que está a sua aprendizagem e também garante a sua frequência, beleza? Mas o que é esse símbolo aqui? Ah, esse aqui é o nosso Meet. O professor de vocês vai agendar o Meet com vocês, então não esqueçam de colocar na agenda, porque é um momento de interação. Nós, professores, também estamos com saudade de vocês, então abra as câmeras, interajam com o professor e aproveitem para tirar as dúvidas, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje. Mas antes, vamos retomar. Nas aulas anteriores, a gente começou a ver situações, problemas com cálculo de áreas de polígono. Lembram? A gente viu área do retângulo, área do quadrado e área do triângulo. E aí a gente começou a trabalhar essas áreas, a gente viu como calcula cada um, e a gente começou a trabalhar essas áreas fazendo o quê? Em situações problemas, tudo bem? E a aula de hoje é uma continuação disso, a gente está indo para a parte 3 dessas aulas, tudo bem? Muito bem. Para isso, vamos relembrar. Área do retângulo, comprimento vezes a largura, que aqui a professora chamou de B e H, tá bom? Do quadrado, como eu também vou pensar como se fosse um retângulo, ó, comprimento vezes a largura, mas o comprimento e a largura do retângulo são os lados, do quadrado são os lados, e os lados do quadrado eles têm a mesma medida, então vai ser o quê? Lado ao quadrado, tudo bem? Porque lado vezes lado, lembra lá da aula de potenciação? Tenho dois fatores que são iguais, esses dois fatores iguais eu posso escrever numa potenciação, tudo bem? E a área do triângulo. Lembra que a professora deu aula lá da área do triângulo para vocês? Como que a gente calcula? Lembra que a gente esquematizou, a gente experimentou, e daí a gente fez o quê? A gente pegou e organizou uma fórmula, ou seja, a gente esquematizou numa fórmula, certo? Muito bem. Base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Se tem dúvida, volta lá nas suas anotações do caderno, porque o caderno tem que estar em dia, tá? Para a gente poder continuar aqui a nossa aula. O que a gente vai ver? Vai começar com o praticando hoje aqui, ó. Hoje, olha que legal, hoje a gente vai ser dono de uma empreiteira. O que é empreiteira? É aquelas empresas que constroem casas. Iremos construir pisos e paredes. Então, a gente vai pensar nas paredes e nos pisos. Quer ver só? Prestem bastante atenção aqui nesse primeiro exercício aqui, ó. Carlos pediu para construirmos a fachada da sua casa. Aqui está a sua casa, ó, a fachada com as medidas. Que tem o seguinte formato. Então, a casa dele tem esse formato aqui, ó. Mas, professora, eu não aprendi. Ó, não parece um pentágono? Ó, parece um pentágono. Mas, professora, eu não aprendi a calcular a área de pentágono. Não tem problema, porque a gente já vem fazendo alguns exercícios que eu consigo o quê? Dividir essa figura em formas geométricas que a gente conhece, certo? No nosso caso aqui, já vão observando ali o desenho e pensando, eu posso dividir em retângulo? Posso dividir em quadrado? Posso dividir em retângulo, quadrado e triângulo? A professora já está dando uma dica. Quantos metros quadrados de tijolos iremos precisar para construir a fachada? A, 13 metros quadrados. B, 24 metros quadrados. C, 18 metros quadrados. Ou letra D, 22 metros quadrados. Observe a figura aqui, ó, observe as medidas. Aqui eu tenho uma medida de 4, até aqui o telhado eu tenho uma medida de 3 metros e até o final do telhado eu tenho uma medida de 6 metros. A altura da casa fica sendo 6 metros. E aí,
O que vocês acham? Tempo para vocês.
E aí? Pensaram? Conseguiram dividir? Conseguiram visualizar as formas geométricas que a gente conhece? Quais são que a gente vem trabalhando a área? Retângulo, quadrado e triângulo. Então, vamos observar aqui, ó. Olha o que a professora falou, ó. Eu consigo dividir em um retângulo e um triângulo. Mas, professora, não tem as medidas aqui do que é o retângulo e do que é o triângulo. Ó, do retângulo, a gente pode observar que tem aqui 4 metros de comprimento e 3 de largura. E o triângulo? O triângulo vai ter 6 metros? Não, ó, 6 metros é o total. Então, para eu achar a altura do triângulo, é só eu fazer esse 6 menos esse pedaço aqui do retângulo, que vai ficar o quê? 6 menos 3, 3. Vamos ver como é que a prof resolveu? Basta calcular a área de cada figura geométrica. Então, a gente vai calcular separadinho aqui, ó, triângulo e o retângulo. E depois fazer o quê? Somar. Somando as duas, a gente tem o quê? A área, a quantidade de área que tem aqui a fachada. Não é? Porque a pergunta não é essa? Quantos metros quadrados de tijolo eu vou precisar? Metros quadrados eu já sei que é a área. Muito bem. Vamos pensar no triângulo. Olha o que a prof acabou de falar, ó. Triângulo. Então, eu sei, eu tenho a base aqui vai medir 4. E aí, eu tenho a altura, certo? Que é só eu tirar esse 3 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 3. Então, olha lá, 4 vezes 3, dividido por 2, ok? Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 3, 12, dividido por 2, vai dar 6, beleza? Continha simples de ser feita, tá? Não tem nenhum grau de dificuldade aí nessas continhas. E aqui, do retângulo, o que eu vou ter, ó? 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. E agora, para eu saber quanto que vai ser o total da fachada, é só eu fazer o quê? 6 mais 12. 6 é a área aqui do triângulo, né? Que representa aqui a fachada da casa. E presta atenção, porque alguém pode falar assim, mas professor, o telhado tem aqui. Ah, mas o telhado, ele é uma outra parte da fachada. A fachada, ela começa aqui, ó, ela segue a parede aqui da casa, tá? Então, vai ser 6 mais 12, 18. Então, eu vou ter o quê? 18 metros quadrados. Então, respondendo é a letra C, 18 metros quadrados. Belezinha? Conta simples, bem facinha de fazer. Acertaram? Eu tenho certeza que acertaram. Tudo bem? Vamos lá. Nossa, sabe o que é isso? Isso aqui é uma planta baixa. Essa planta baixa é como se eu olhasse a casa assim, ó, do alto, de cima. E aí eu consigo ver sem o telhado, como se não tivesse o telhado. Então aqui eu tenho a planta baixa da casa da Nicole. E o que ela quer fazer? Ela quer colocar todo o piso na casa dela. Então, ela quer colocar piso na cozinha, no quarto, na sala, no banheiro e no quarto 2 aqui, chamado de quarto 2. Quarto 1 e quarto 2. Vamos praticar? Vamos lá. Praticando. Quantos metros quadrados o piso do quarto 1 terá? Quem é o quarto 1, ó? Olha as medidas. 4 por 3. É um retângulo. Por quê? As medidas dos lados não paralelos são diferentes. Ah, muito bem. Então, aqui eu tenho a medida do quarto 1. Esse quarto 1 vai ter, letra A, 12 metros quadrados de piso. Letra B, 7 metros quadrados de piso. Letra C, 10 metros quadrados de piso. Ou a letra D, 16 metros quadrados de piso. Tempo para vocês.
E aí, pessoal, o que vocês acham? A medida do quarto aqui é 4 por 3. É assim mesmo que a gente fala, tá? Então, eu tenho uma medida de um quarto de 4 por 3. O que significa? 4 de comprimento e 3 de largura. Vamos observar aqui como é que tá, ó. 4 por 3. A professora recortou ali e ampliou. Como é um retângulo, né? Então, o que a gente tem aqui nesse retângulo? O comprimento e a largura. Levando em consideração que o comprimento, que a área do retângulo é comprimento vezes a largura, olha lá, comprimento vezes a largura, a gente vai ter 4 vezes 3, 12. Opa, então quarto 1, 12 metros quadrados, que é a resposta letra A. Marcaram aí? Tenho certeza que acertaram. Vamos para mais um? Essa planta a gente vai destrinchar ela, vai ver todinha ela. Olha o quarto 2. Quantos metros quadrados será de piso no quarto 2? Letra A, 6 metros quadrados. Letra B, 12 metros quadrados. Letra C, 9 metros quadrados. E a letra D, 10 metros quadrados. O que eu tenho que prestar atenção? Olha, fica atento aqui na dica da prof. Primeira coisa, eu tenho que ver qual é a forma geométrica desse quarto. E quem que vai me dar uma dica? Se é um retângulo ou se é um quadrado? A medida dos lados. E tá destacado aqui, ó. Então, tempo para vocês. E aí? É o quê? Qual é a forma geométrica? A primeira dica que a professora disse para vocês observarem. E quem que vai me dar a dica de quem é essa forma geométrica? A medida dos lados. Se esse quarto é um quarto de 3 por 3, então os lados eles são congruentes, têm a mesma medida. Então eu tenho um quadrado. E como que eu calculo mesmo a área do quadrado? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Então vamos ver aqui, ó. O professor ampliou aqui, deu o quê? Lado ao quadrado. Então 3 ao quadrado, né? Porque a medida do lado é 3. 3 ao quadrado vai ficar, é a mesma coisa que 3 vezes 3, vai ficar 9. Então, a resposta, letra C, 9 metros quadrados. Ah, vamos guardando aí. A área do quarto 1 tinha dado quanto? 12. A área do quarto 2, 9. Quanto será que vai ser a área do piso da sala, né? Da sala. Tem aqui, ó. Letra A, 8 metros quadrados. Letra B, 16 metros quadrados, letra C, 12 metros quadrados, ou a letra D, 4 metros quadrados. Observa as medidas, ó, da sala. É uma sala de 4 por 4. Tempo para vocês.
E aí? Molezinha, né? Porque a gente fez aqui do quarto 2. A prof deu a dica que quando as medidas dos lados são iguais, a gente tem um quadrado. Aqui a sala vai ser uma sala no formato de quadrado também, porque olha lá, 4 por 4. Se é uma medida se é uma sala no formato de quadrado, eu sei que a área do quadrado eu vou fazer lado ao quadrado. Então eu vou fazer o quê? 4 vezes 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Opa! Já temos 12 metros, já temos 9 metros quadrados e já temos agora 16 metros quadrados, tá bom? Vão guardando isso aí na cabeça de vocês, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, beleza? Próximo. Quantos metros quadrados tem o piso, então? Opa, próximo não, a resposta, né? Letra B, 16 metros quadrados. Agora é o próximo. Quantos metros quadrados o piso do banheiro terá? Vamos lá? Banheiro. Será que é um quadrado ou será que é um retângulo? 3 por 1. A área vai ser, letra A, 4 metros quadrados. Letra B, 8 metros quadrados. Letra C, 12 metros quadrados. Ou a letra D, 3 metros quadrados. Tempo para vocês. E aí? Não é um quadrado, é um retângulo. Por quê? Porque as medidas dos lados aqui são diferentes. Então, como é que eu calculo a área do retângulo? Vamos lá. Comprimento vezes a largura. Comprimento vezes a largura. Aqui a professora está usando B e H. Lembra lá do início da aula de hoje, que a professora colocou isso para vocês? Então, 3 vezes 1, facinho de fazer, né? 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 metros quadrados. Tudo bem? Resposta, letra D, 3 metros quadrados. Sossegado até agora? Vamos pensar. Quarto 1, 12. A professora foi olhar aqui, ó, na memória dela. Quarto 2, 9. A sala foi 16, não é? E agora, o banheiro, a gente calculou 3, beleza? Estão guardando aí, estão anotando, né? Como é que será que vai ficar o piso da cozinha? E, professora, a cozinha não tem uma forma nem de retângulo, e nem de quadrado, e nem de triângulo. Como é que eu vou fazer para calcular? Vão lá no caderno de vocês, nas anotações que vocês têm, porque a gente já fez exercício assim, pensando em separar. Lembra o exercício número 1 que a gente fez hoje? Que a gente separou em triângulo e um retângulo? Então, aqui também vocês vão ter que pensar um pouquinho no que eu posso separar para eu achar a área total aqui da cozinha. Porque ela tem aqui 6 metros de medida
e aqui ela tem 4 metros de medida. Mas esse pedacinho aqui, ó, não é o mesmo que dessa parede aqui, ó, não segue a mesma parede aqui? Então, aqui eu sei que vai ter 3. E aqui? Não é essa mesma aqui? Então, aqui eu sei que vai ter 3. Então, 3 mais 3 dá esse 6 aqui. Ah, entendi, professora. E essa medida aqui, ela vai ser a mesma de quem, ó? É a mesma dessa parede, 3. Dada essas dicas, quantos metros quadrados a gente vai ter de piso? Letra A, 24 metros quadrados. Letra B, 10 metros quadrados. Letra C, 20 metros quadrados. Ou letra D, 21 metros quadrados. A professora vai dar um tempinho e a gente já volta.
E aí, moçada, conseguiram pensar aqui? Vamos olhar o que a gente pode fazer? Olha lá, a gente pode separar em duas formas, dois quadriláteros. Esse pedaço aqui, ó, é um pedaço de 4 por 3. Então, eu tenho um retângulo. E esse pedaço aqui, eu tenho um pedaço de 3 por 3, não é verdade? Porque esse 6, se eu tirar esse 3 aqui, esse pedaço que me sobra é 3. Então, eu tenho um quadrado de 3 por 3. Ah, então um retângulo e um quadrado. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos calcular essa área aqui desse quadrado. 3 por 3, ou seja, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9. 9 é a área da cozinha? Não. 9 é a área de um pedaço dessa cozinha. A gente precisa saber o outro pedaço e depois juntar todo mundo. Então, vamos lá. Esse retângulo, como é que eu vou calcular a área dele? Comprimento, porque é o lado mais comprido, comprimento vezes a largura. Então, 4 vezes 3, 12. 12 com quanto que tinha dado aqui? 9, não é verdade? Ó, 12 com 9, não é isso que a gente fez? 12 mais 9 vai dar 21. Professora, como é que eu posso fazer esse cálculo mental para chegar no 21? Ó, fica muito facinho, quer ver? Ó, o 12, se eu tirar 1 do 12, ele vira 11. E eu colocar esse 1 no 9, ele vai virar 10. 10 mais 11, 21. Bem facinho, não é? Muito bem. Então, quer dizer que a área da cozinha, a gente tem, letra D, 21 metros quadrados. Beleza? Anotaram tudo isso? Vamos lá. Vamos ver se a professora lembra. Quarto 1 deu 12. Quarto 2 deu 9. A sala deu 16. E agora a cozinha deu 21. Não esqueci de ninguém? O banheiro. O banheiro deu 3. Certo? Então, a gente fez 5 cálculos separados. O que vem aqui no Praticando 7? Agora é que eu quero ver se vocês sabem fazer. Quantos metros quadrados de piso serão construídos para a área total da casa da Nicole? Letra A, 100 metros quadrados. Letra B, 70 metros quadrados. Letra C, 50 metros quadrados. E letra D, 49 metros quadrados. Qual é a dúvida que a professora vai colocar para vocês? Será que se eu somar todas as áreas calculadas, eu vou chegar na área total? Será que é uma boa estratégia essa? Vamos lá, tempo para vocês. E aí, alguém fez a estratégia de somar
Será que se eu somar vai dar a mesma área? Área total? Vamos pensar. A casa, ela tem um formato de retângulo, não é? Eu posso ter duas estratégias diferentes. A primeira é a de somar as áreas que eu já fui calculando e a segunda achar o cálculo do retângulo, da área do retângulo. Vamos tentar somar? Vem com a prof aqui no quadro que ela já deixou a cola aqui organizada, ó. Então, quarto 1 era 12 metros, quarto 2, 9 metros, a sala, 16 metros quadrados, porque é a área, né? O banheiro, 9 metros quadrados e a cozinha, 21 metros quadrados. Vamos fazer um exercício de cálculo mental. Eu sei se eu juntar 9 com 1, aqui eu tenho 10, certo? Deixa eu aumentar esse 10 aqui. Aqui eu tenho 10. Se eu pegar esse 9 com esse 2 aqui, eu vou ter 11, não é? 9, 10, 11. Com mais 10, 21. 21 com mais 6, 27. 27. 7 unidades e 2 dezenas. Tá certo? Vamos conferir de novo. 9 com mais 1, 10. 9 com mais 2, 11. 10 mais 11, 21. Com mais 6, 27. Certinho. Vamos lá. 2 mais 1, 3. Esse 2 mais 1 aqui, 3. 3 mais 3, 6. Então, eu teria 67 metros quadrados. Guarda essa continha aí no caderno de vocês que a gente vai vir aqui olhar como é que a prof resolveu, tá bom? Guarda aí, porque qual que é a pergunta que a prof fez? Será que se eu usar a estratégia de soma, vai dar o mesmo resultado que eu calcular a área total? A minha área total é quem? A minha área total é quem? Eu vou ter aqui, comprimento vezes a largura. Aqui, se eu somar essas duas áreas aqui, ai, prof, se eu somar essas duas medidas aqui, eu vou ter 7 nesse lado. Se eu somar essas duas aqui, eu vou ter 4. Vamos só verificar se vai dar igual, ó. 7 aqui, 7 aqui. Beleza, essa casa não tá torta. Se eu somar aqui, ó, 6 mais 4, 10, que é o mesmo 10 que eu achei aqui. Então, eu posso calcular a área total fazendo a área do retângulo. Note que a base, o comprimento, que está sendo considerado como base, mede 10. E a altura, que é a minha largura do retângulo, está medindo 7. Então, eu vou ter 10 vezes 7, 70. 70 metros quadrados. Mas, professora, a conta que a senhora fez no quadro, vamos olhar de novo lá a conta do quadro? A conta que a gente fez no quadro deu quanto? Olha aqui, ó, 67. O que será que está dando de diferente? O que será que está dando de diferente? Vamos olhar aqui na tela? Guarda aí, que tinha dado 67 a soma, beleza? Então, vamos aqui, ó. Ah, professora, olha aqui o que tem aqui no meio. Aqui também faz parte da área total. O corredor. Por isso que deu essa diferença. Então, somar todas as áreas que a gente achou não foi uma boa estratégia. A estratégia melhor de calcular a área total é fazer o quê? O cálculo da área do retângulo. Mas quer ver que legal? E se a gente tivesse um exercício falando assim, ó. E a área do corredor? Bom, é só eu pensar. Se eu somei todas as áreas que eu calculei separadinho, deu 67, e a área total deu 70, quer dizer que o corredor só pode ser 3, beleza? Conseguiram entender? Tá vendo quanta coisa dá pra gente discutir num exercício só? Muito bem. Explorado planta baixa, explorado fachada, pensando que eu posso pensar em outras formas separadas para calcular a área, a gente encerra a aula de hoje. Então, mas antes, professora, eu tenho que dar a resposta, né? Então, a resposta é a letra B, 70 metros quadrados. Beleza? Agora sim, o que a gente viu na aula de hoje? Cálculos de área de polígono, em cima de situações problemas, separando, dividindo, não é? E o que a gente vai ver na próxima aula? Mais exercício de cálculo de área. Aqui hoje foi a parte 3, aqui é a parte 4. Gente, vem comigo para a próxima aula, porque a gente vai ter bastante exercício, sabe do quê? Da Prova Paraná. Espero vocês!